Eu quero cumprimentar aqui o nosso querido senador Magno Malta. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado pelo convite. Meu cumprimento senador, aí a todos vocês. Tenham um bom dia. Bom dia. Como é que o senhor está? Eu estou lutando, estou num pós-operatório, mas graças a Deus, Deus tem me dado muita força e eu tenho feito a minha parte também para que eu possa realmente, minimamente, ficar de pé sem que eu precise ter a necessidade das moletas. No meu caso é um caso muito complicado, que vem a partir de uma lesão de medula, de uma paralisia, e que fiquei com um passivo do lado direito. Então, até a minha coluna é um enxerto de titânio, aí tem agora prótese nos 2 joelhos e tem uma neuropatia que eu sinto dor 24 horas por dia, mas estou bem, estou vivo, né? E estou aqui com vocês. Ai, olha, senador, meu sentimento por esse seu estado, viu? E muita força para seguir aí adiante, porque a gente precisa do senhor, tá? Não sabia da sua recuperação, desejo que o senhor se recupere plenamente. Cirurgia é sempre muito difícil, né? Toda vez que eu comento aqui, senador, sobre a situação do presidente Bolsonaro, ter que se recuperar numa cela, sério, dá uma dor assim no meu coração, porque a gente que já passou por cirurgia, a gente sabe, né, como a gente fica frágil, como a gente fica com muita dor. O problema não é a cirurgia, o problema é o pós-operatório. Como é que você faz um pós-operatório dentro de uma cela? E ele estava numa masmorra. Ele estava na masmorra, 3x4. O biotipo de Jair Bolsonaro, só o tamanho dele, de Jair Bolsonaro, se ele desse 4 passos para frente, 4, ele batia com a cara na parede, pô. Né? Ele é uma então, pessoa um cara grande, que tá fazendo, né? Ele é um homem alto. Exato. Num pós-operatório de 10 cirurgias, a partir que nós temos 2 cérebros, o segundo dele, que é o intestino, está completamente destruído. Né? O homem com vômito, com soluço, com apneia, uma série de coisas, uma série de medicamentos. Assim, até em casa precisa ter um excesso de cuidado, em casa, cuidando dele, pessoas. O cara fica trancado 23 horas por dia na Polícia Federal. Quer o quê? Quer matar o cara. Esse barulho de ar-condicionado, para mim, não tem nada de coincidência nisso. Isso aí, quando você passa de 70 decibéis, você leva a pessoa para um estado de loucura. Eles, na verdade, o que eles querem é matar Jair Bolsonaro. Sim. Quero até aproveitar e te parabenizar, senador, porque o senhor, na semana passada, protocolou um pedido, né? Foi o senhor que fez o pedido junto ao EA, não foi? Estou correta? Exatamente. O senhor... E a gente sabe que toda ação ajuda a gerar movimentos, né? A gerar resultados diferentes. Então, o senhor fez um belo trabalho, parabéns. Eu gostaria de deixar isso aqui registrado, porque eu vejo muitas vezes, senador, uma mensagem das pessoas assim: não adianta fazer nada, não adianta manifestar, não adianta protocolar pedido, não adianta ir para a rua. Gente, mas tudo que a esquerda quer, tudo que o sistema quer, a nossa apatia, não é verdade? E, ao mesmo tempo, elas dizem que a gente não faz nada. Aí, depois, tu escreve. Não adianta, não adianta. Eu me lembro que, semana passada, antes dele ser transferido, eu estive com o superintendente da Polícia Federal. Eu, como senador, entrei com um pedido dentro das minhas prerrogativas para poder vistoriar as condições da cela onde ele estava custodiado. Eu não podia visitar ele, não pedi também para visitar ele, pedi para fazer vistoria onde ele estava custodiado. Também, depois, me disseram que o superintendente estava lá. Eu perguntei se ele estava lá. Então, vou tentar falar com ele. Tentei falar com ele e ele me recebeu, juntamente com o delegado, o superintendente, e nós tivemos uma conversa muito longa, porque ele já é um cara, assim, tem muito tempo de Polícia Federal, e em algumas ações em que eu tive de CPIs e uma ação em que ele comandou de uma fraude, de um concurso da OAB que houve aqui em Brasília, houve uma fraude assim, bandida mesmo, foi ele que comandou, e esse projeto de acabar com o exame de ordem estava no Senado.
Eu me lembro que eu o recebi no meu gabinete, acho que estava comigo, e participei com ele daquele processo de investigação. Nos lembramos disso e eu comecei a dizer sobre a Polícia Federal, porque a Polícia Federal sempre aparece no topo das pesquisas como uma instituição muito respeitada. Sempre foi assim. Sempre foi assim, a Polícia Federal. E a Polícia Federal, eu falei com ele, olha, chegou um momento, eu estou falando de mim, um momento em que todos nós passamos a achar que a Polícia Federal inteira virou uma Gestapo de Alexandre de Moraes. Mas eu fico alegre de saber que não. Veja aí essa investigação do Banco Master sendo feita dentro do governo de Lula, com o Lewandowski ali de ministro da Justiça, substituindo o Flávio Dino. Então, se ela tivesse como um todo se tornado uma Gestapo, certamente essa investigação aí do Banco Master não estaria acontecendo agora. Então, essa instituição tão respeitada, se Bolsonaro, eu disse a ele, morrer aqui dentro dessa instituição, embora não sejam vocês que estejam cuidando dele, é a Polícia Penal, mas ele vai morrer dentro da Polícia Federal. Então, essa instituição passará 200 anos para recuperar sua credibilidade, se Jesus não voltar antes. Então, é muito complicado, superintendente. Isso hoje que está ocorrendo numa cela desse tamanho, com um homem, com o tamanho, com assim, o biotipo de Jair Bolsonaro e tal. Tive uma conversa muito longa com ele, assim, de umas 2 horas mais ou menos. Ele me ouviu muito, né? Porque o cara é superintendente ali, ele sabe o governo que ele está servindo, quem é um cara que está num cargo de nomeação. Certamente ele não falou nada, mas assim, nada tão contundente, mas me ouviu os detalhes de que eu coloquei e achei muito importante. Acho que toda a ação. Então, as pessoas do meu estado falavam, senador, o que você vai fazer em Brasília? O senhor está doente, o senhor está num pós-operatório, o médico é contra, o fisioterapeuta é contra. Ele dizia, mas meu coração, a minha mente, a agonia que eu estou sentindo, não me deixa ficar aqui. Não me deixa ficar aqui. Então eu vim para cá. Eu acho que a somatória das ações é que nós vamos chegar, sabe, a dar para esse país o que esse país merece. Um país rico, um país de gente que trabalha, de gente que coopera. Assim, nós estamos vendo de tudo agora, de uma vez só, né? Sim. A gente viu que a fossa, porque o Brasil tem muitas fossas, mas dessa vez elas se juntaram e parece que não tem como eles colocar um muro de contenção, né? É o Vocaro, é o Toffoli, é a mulher de Alexandre, é 129 milhões de honorários, envolve o Careca, o filho do Lula, é INSS, é roubo de aposentado, tudo de uma vez só. Tudo de uma vez só. Tudo então conectado, nós estamos cercados. Né, estamos cercados e precisamos reagir. E falo aqui, seria a hora, por exemplo, se ele estiver me ouvindo, e quem estiver vendo puder dar um recado para ele, um momento de Davi Alcolumbre se redimir com a sociedade. Porque só impeachmentando, porque esse é um momento do Senado voltar e meter o impeachment no Toffoli. Anteontem, eu protocolei o impeachment do Toffoli. Eu protocolei o impeachment dele anteontem, do Toffoli. Mais um, o mais forte, né? Com mais como é que se diz? Com mais fatos. Esse impeachment do Toffoli, absolutamente recheado, assinado por mim, pelo senador Girão, com mais fato determinado. Então, impeachment o Toffoli, impeachment Alexandre de Moraes, sabe? Colocar o Brasil nos trilhos, e tem que começar por aí, sabe? Então, hoje, você tem um presidente da Câmara e um presidente do Senado que fazem parte do sistema, são refém, né? Recebe um telefonemazinho, sabe? Recebe chantagem e tudo aquilo que eles prometeram, que foi uma bela de uma mentira, o nosso povo aí continua preso. O menino aí, que eu tenho muita admiração por ele, estava dizendo, não é por um povo que estava orando, que estava rezando, preso, né? Depois o cara faz um ato, uma louvação, sabe? A insensibilidade, a maldade, sabe? A perversidade. Semana passada, no dia 8, faz uma louvação para poder fazer o veto, né? O veto. E, para mim,
nesse contexto de geopolítica, esse ato do Lula de vetar totalmente aquilo lá, era dizendo ao Irã, olha, estamos juntos, tá? Dizendo para a Nicarágua, estamos juntos, nós todos estamos juntos com a China, com a Rússia e tal, porque aquela perversidade tem repercussão mundial. Ele está dizendo para os Estados Unidos, olha, a minha casa é aqui, os meus amigos estão aqui, eu moro aqui, eu sou China, eu sou Rússia, eu sou Irã, sabe? Porque se ele tivesse feito um gesto diferente do que nós achávamos que ia acontecer depois dessa conversa com o Trump, e esse ato dele, para mim, ele está deixando de entregar coisas que ele prometeu e não vai garantir, Então, nós estamos diante de um quadro em que nós temos um Senado, nós temos uma casa que tem mais poderes na divisão dos poderes na Constituição. O que mais poder tem é o Senado, e que até hoje o senhor Pacheco, o senhor Davi Alcolumbre, juntamente com essa velha mídia que agora começa a bater no Toffoli, parece que esqueceu um pouco de Alexandre de Moraes, eles precisam continuar focados em Moraes, nesse contrato imoral, focado no Toffoli, nessa imoralidade total, que mostra o total conhecimento do direito desse cidadão, sabe? Assim, o deboche dele com a lei, com os princípios, um indivíduo que não sabe, lé com cré, ele não sabe que numa investigação você só faz a cariação se você ouvir os caras que estão envolvidos numa investigação, foram investigados e há contradição no que eles falaram. Aí você chama para fazer a cariação. Não, o cara chama para fazer a cariação quem não está sendo investigado. Isso não entra na cabeça de quem está pensando em fazer direito. O senador, e como se fosse competência dele fazer essa investigação? E nada a ver, pois é. Por completo, né, senador, o papel da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Ele se adianta, e nesse se adiantar, como se ele pudesse fazer isso, ele está ele está trazendo ilicitude do início ao fim para esse julgamento, e a gente pode esperar uma anulação completa. Agora, tem um ponto na fala do senhor que me surpreendeu. O senhor acreditava que o Lula pudesse sancionar o PL da dosimetria? Não, porque eu achava que ele ia vetar, segundo os líderes dele lá na Câmara, que ele ia vetar em parte, mas eu não achei que ele ia fazer um ato, né? Como se aquilo fosse comemorar a grande vitória da história do Brasil, um ato maravilhoso. Agora, interessante que quem estava no ato, sentado ali na frente, e quem estava comandando o ato eram exatamente pessoas que foram anistiadas. E o restante são delatores da Lava Jato. Esse é o público que estava lá. Será que esse homem que foi tão bem votado não tinha 1.000 pessoas em Brasília que pudessem ir para lá, participar do ato, dessa louvação à maldade que ele fez? Não, eu sabia que ele ia vetar. Mas o que me impressionou foi convocar para um ato, né? Acho que, não sei se tinham realmente agenda em outros lugares, ou até com vergonha, se é que resta um pouco, o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota não foram. Mas um ato aplaudidíssimo, né? Por os anistiados que estavam sentados lá, aplaudindo de pé, né? E os delatores da Lava Jato que já estão de novo cheios de contrato, mamando no governo. Senador, foi muito bom o senhor ter falado. Olha, sinceramente, vou discordar aqui humildemente do senhor. Do Lula, eu espero sempre o pior. Ele é uma pessoa má. Ele é cínico, ele faz o que ele tiver que fazer para sustentar a narrativa dele. Então ele não perderia a oportunidade de, mais uma vez, humilhar o Bolsonaro e os bolsonaristas. Assim, o 8 de janeiro, com certeza, seria utilizado como foi. Agora, eu queria colocar um ponto aqui que o senhor colocou muito bem. Ontem na semana passada, o senhor protocolou o pedido de impeachment do ministro Dias Toffoli, certo? Certo. Por essa enquanto, semana. 2 assinaturas só, então. Do senhor e do Girão. Nós estamos com eles, na verdade, quem entrou com o pedido fomos nós, e as assinaturas estão andando. Eu acho que, eu não posso te dar um número agora, mas o gabinete vai passar para você depois. Porque, na verdade, o Senado tem que fazer como apoiador, porque, na verdade, como quem faz todo o processo de julgamento e condena é o Senado. Então, tem que vir da Câmara.
os senadores têm que ser apoiadores, embora eu tenha protocolado, a gente precisa ter um número significativo de assinaturas da Câmara para não produzir ilegalidade no processo. Isso em relação ao impeachment de Toffoli? Em relação a qualquer impeachment, o senador, nós entramos como apoiadores, porque, na verdade, a admissibilidade é na Câmara. E quando chega no Senado, já passou por esse rito, o Senado, então, é que faz o processo do julgamento. Ótimo. Então, Entende? vamos pressionar deputados também, né? Eu sei que Toffoli não entende isso, não, porque ele não sabe nada de direito. Olha, o senador, é vergonhoso tudo isso que a gente está acompanhando, né? As relações são muito próximas e tudo traz muito comprometimento. Eu vou trazer uma notícia aqui para depois o senhor também comentar junto aqui comigo. Não sei se o senhor já está sabendo, se vai te chocar ou não, mas enfim, é mais uma situação bastante que traz perplexidade, né? Abre para a gente, por favor, link 4. Isso porque, gente, a Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, dona do escritório Viviane Barsi de Moraes. Escritório Barsi de Moraes, eu não sei se tem o nome dela completo. O escritório dela tem contrato com o Banco Master, no valor de 129 milhões de reais. Acontece que órgãos federais e algumas autarquias começaram a apontar que nunca presenciaram, seus servidores nunca presenciaram a real atuação de Viviane Barsi de Moraes no caso do Banco Master. Mas eis que... Link 4 do bloco 2, por favor. A única ação da mulher de Moraes à frente do Banco Master. Na única ação de Viviane Barsi de Moraes em que ela atua ao lado do Banco Master, ela perde a ação. Matéria da Revista Oeste, pode abrir, por favor? Pode abrir. Amplia para mim, por favor. Vamos ler juntos aqui. A instituição financeira e o CEO, Daniel Vorcaro, foram derrotados em processo contra Vladimir Timmerman, que denunciou fraudes financeiras. Pode baixar, por favor. Uma disputa judicial que envolve Banco Master e seu CEO, Daniel Vorcaro, resultou em derrota para ambos no Tribunal de Justiça de São Paulo, depois de apresentarem uma queixa-crime contra Vladimir Joseph Timmerman, fundador da Ash Capital, em outubro de 2024. Esse processo foi o único conhecido no qual a instituição financeira e o empresário foram defendidos pelo escritório de Viviane Barsi de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e seus filhos, Alexandre e Juliana Barsi de Moraes. Pode baixar, por favor? O litígio teve origem em conflitos entre Timmerman e investidores da Gavisa, da qual ele também é acionista, em meio a denúncias do gestor da Comissão de Valores Mobiliários. O inquérito apurou alegações de operações fraudulentas que envolvem fundos ligados a Nelson Tanuri e o Banco Master. Segundo Timmerman, essas ações tinham o objetivo de permitir que Tanuri ampliasse o controle sobre a construtora, mascarando conflitos de interesse e manipulando o mercado. Pode voltar. Vocês vejam que, assim, pode voltar, construção civil está no meio também. Está tudo envolvido. Daqui a pouco, eu vou trazer uma matéria que o Cláudio acabou de colocar no site, mostrando as empresas que estão no nome de Vorcaro, ou pelo menos ali estão próximas a Vorcaro. Posso voltar com o senador? Senador, tá mais um elemento aí para o senhor. Vou te perguntar. Esse contrato da Viviane Barsi de Moraes, 129 milhões, nós sabemos que é um contrato privado. Agora, a partir do momento que tem tantas relações de interesse público aí, o senhor não acha que faz sentido convocar a Viviane Barsi de Moraes para dar declaração no Senado Federal para mostrar o que ela efetivamente apresentou de serviço? Porque na única ação que ela efetivamente atuou, pelo menos aparentemente na única ação que ela atuou, ela perdeu. Então, o que será que o escritório de Viviane Barsi de Moraes fez no caso do Banco Master, a favor do Master? Na verdade, o Vorcaro, que não é um cara burro, ele não contratou Viviane, né? Ele contratou um lobista, né? Ele contratou um ministro do Supremo para chamar de seu e
e ser o lobista. Ele um pouco está se lixando, na minha visão, para ir para o escritório, um escritório pequenininho, com uma mãe e alguns filhos, e se mostra de forma muito incapaz aí com esse processo perdido que você colocou aí. Eu não sei, eu não posso te informar aqui, mas eu vou pedir para o meu gabinete. Eu acho que eu tenho um requerimento convocando ela, convidando, né, porque não tem o poder de convocação, para a comissão permanente, para que ela vá à CAI, a Comissão de Assuntos Econômicos, né, para que ela possa explicar tudo isso. E eu acho que eu já fiz esse requerimento. Se eu não fiz, vou fazer. Senador, fico feliz então, tá? Se você puder, se o senhor puder acolher essa nossa sugestão e fazer esse requerimento, porque de fato o Brasil tem o direito de saber, afinal de contas é muito dinheiro envolvido e são muitos relacionamentos que a gente não deveria achar normal dentro de uma república. Agora, senador, eu queria trazer aqui, voltando um pouquinho na questão da prisão do presidente Bolsonaro. Nós sabemos que o senhor está muito debruçado nesse assunto, está bastante atento. Primeiro que o senhor viu, né, que o ministro Gilmar Mendes negou o pedido de prisão domiciliar ao presidente Bolsonaro no final de semana, né? Sim, vi. Acho que, como você falou do Lula, né? Eu não espero nada, para mim nenhuma novidade. Ali todo mundo tem, assim, eu vou usar a expressão rabo preso, né? Ali todo mundo tem um rabo de todo mundo no Supremo. Então, esse gesto de Alexandre se julgar impedido, ele nunca se julgou impedido de nada, muito pelo contrário. Ele se mete em tudo. Aliás, o próprio Supremo, sem consultar o Legislativo, ou o Legislativo tomar uma iniciativa, ou acolher uma iniciativa que fosse do Supremo, eles decidiram que eles podem julgar processos, trazer para si processos de consanguíneos. Quer dizer, então eles decidem qualquer coisa. O Gilmar Mendes é um inimigo pessoal de Jair Bolsonaro. Ele escolheu Jair Bolsonaro como inimigo pessoal. Então, é a mesma coisa do Alexandre, é a mesma coisa do senhor Zanin, é a mesma coisa do Flávio Dino. Ele foi julgado por uma turminha, que isso devia ter sido no plenário, como diz o Fux, de pessoas inimigas. E se Gilmar dá o habeas corpus, eles agora atravessaram um rio cheio de crocodilo, onde eles queimaram as canoas. Eles não têm como voltar. O caminho, ele jamais daria isso aí. Isso é uma jogada, uma cortina de fumaça que eles fizeram, né? Para exatamente a gente ficar vendo essa fumaça toda, o habeas corpus está com o Gilmar, criar expectativa. Se ele dá isso aí, é para esconder o caso Master, que é o maior escândalo dos últimos dias. Olha, não tem mensalão, não tem petrolão, não tem aposentão. Esse é o maior do Masterzão. É o maior de todos. Então, aquilo ali foi uma cortina de fumaça para ganhar tempo, né? Veja que foi nesse tempinho aí que Toffoli fez esse banzé todo. E o Toffoli está fazendo esse banzé todo para ajudar Alexandre. É para ajudar Alexandre nessa complicação com esse contrato da esposa do Alexandre. E essas ligações de Alexandre para o Galípolo. Todos esses crimes que eles cometeram, essa forçação de barra, esse encontro dele com o delegado da Polícia Federal. Então eles criam toda uma cortina de fumaça que o Toffoli deve. Porque quando ele criou o inquérito das fake news, dizendo que era para proteger a corte, na verdade ele estava protegendo Alexandre de Moraes. E Alexandre de Moraes se torna relator desse estômago de elefante que vão fazer 7 anos. Então ele está fazendo de tudo para salvar o Alexandre, quando de repente aparecem os 2 irmãos dele, aparece o primo dele, aparece o tal resort e tudo ligado ao senhor Vocaro, tudo ligado ao Banco Master. Então é um escândalo de proporções
como se tivesse arrebentado a barragem lá de Brumadinho, e a lama toda desceu matando gente, e essa lama toda eles não vão conseguir conter. Não vão conseguir conter. A gente tem que ter a esperança de que essa lama que veio à tona agora possa engoli-los de maneira tal que o Brasil volte à sua normalidade, tirando essas pessoas, sacando essas pessoas da posição onde elas estão, porque essas pessoas, elas se encheram tanto, se empoderaram tanto, esses demônios, porque é um consórcio perverso que faz parte, o executivo faz parte. Nós estamos vivendo já num país onde o regime é totalitário, e totalitário a partir da Suprema Corte, que tem comunista, que estão cheios de esquerdistas, e que tem aliança muito forte com o sistema. E esse sistema, hoje, onde o Lula governa, hoje nós estamos debaixo da bota já do comunismo, onde eles achavam que podia tudo e que nada disso poderia aparecer, vem uma luz no final do túnel, estoura esse tumor, esse pus fedorento que está rolando aí agora, e esse tumor só vai ter que parar quando a gente chegar até o carnegão dele. Isso por mês. E isso é responsabilidade do Senado da República, é responsabilidade da classe política. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Eu preciso te perguntar, essa visão clara que o senhor tem de todo esse processo, o senhor entende que os seus colegas compartilham dessa visão que o senhor tem, ou ainda tem gente que está dormindo e finge que não está vendo? Para fugir da responsabilidade de pautar o impeachment. Tem gente que finge que está dormindo. Não tem ninguém dormindo. Agora, você tem uma parte ali de gente de respeito, gente que construiu sua vida com dignidade, mas estão em partidos que estão na base do Lula. E aí a gente tem que apelar para a família deles, saber qual é o legado que esses senadores querem deixar para os netos, para a família dele, se não votar o impeachment desses caras. Já deu, já passou de todos os limites. Agora, eles elegeram Davi Alcolumbre, muitos ali estão enrolados com o Banco Master, alguns estão enrolados no roubo dos aposentados do INSS, estão dentro da investigação, alguns, outros têm outros processos cabulosos no Supremo, e outros não devem nada, mas têm medo. Tem medo. Chegou a esse ponto. Cresceu um monstro com tantos tentáculos. Tem senadores que têm medo. Eles falam com a gente. Não, eu não vou falar, eu não vou abrir minha boca porque esse cara vai me perseguir. Então, para que serve o mandato? Entrega para outro. Vai ficar em paz em casa. Vai tocar seus negócios. Senador, vai tocar seus negócios. Gente, é o que eu acho. Se não tem coragem para exercer um mandato a serviço do povo, não deveria ter sido candidato. E não deveria continuar no mandato. Porque se tem uma coisa que é feia, é patética, é deputado, é senador com medo. A atividade política de verdade é para quem tem coragem, é para quem dá cara a tapa, igual o senhor está fazendo aqui, de dar nome aos bois e de colocar todos os instrumentos à disposição. Quem não quer ter perseguição, não quer correr o risco, não tem que entrar na atividade política. Olha, não tem nada pior do que político covarde. Não tem nada pior, porque um político covarde, ele acaba com a confiança das pessoas na democracia. Hoje o problema do Brasil é a desesperança. As pessoas, senador, o senhor sabe melhor do que qualquer um. As pessoas estão com medo de ir às ruas, mas acima do medo, elas não estão acreditando mais. Então eu queria reforçar aqui o pedido, senador. Lute pelo impeachment, porque nós aqui no programa, nós vamos mostrar quem foi a favor e quem se omitiu. Porque esse ano é ano decisivo. Quem for omisso, quem for covarde, a gente vai denunciar aqui. E, mais uma vez, parabéns pela iniciativa do senhor de, semana passada, pediu para fazer vistoria na prisão do presidente Bolsonaro, agora protocola o pedido de impeachment do ministro Dias Toffoli. É Moraes e Toffoli que não têm condições morais
de continuarem exercendo o cargo. Agora eu quero trazer aqui até um posicionamento do vereador Carlos Bolsonaro para o senhor comentar aqui com a gente também como o senhor está participando bem de dentro desse processo. Pode abrir, por favor, o tweet, gente? Essa publicação do vereador Carlos Bolsonaro foi feita ontem no X, tá? O enredo é cristalino. Insistem diariamente em qualquer iniciativa que anule Jair Bolsonaro e favoreça determinados interesses. Se existe um acordo, confesso que não posso afirmar, mas todo o movimento se torna a cada dia mais óbvio. Tentar anular Flávio Bolsonaro e desqualificar a carta do último presidente virou ponto de honra entre os envolvidos. Tenho plena certeza do método e de onde isso vai chegar. Deram um cheque, esperando depois tentar o checkmate. Eu vou contextualizar para vocês isso aqui, tá, gente? Algumas pessoas estão comentando que a transferência do presidente Bolsonaro da sede da Polícia Federal para a Papudinha foi resultado de uma articulação intensa protagonizada pela dona Michele Bolsonaro. Inclusive ela, na sexta-feira, ela fez alguns tweets pedindo para que ela não fosse julgada por ter articulado com o ministro Alexandre de Moraes. Ela teve uma conversa com Gilmar Mendes e também com Alexandre de Moraes. Depois ela pediu, olha, não me julguem, porque eu sou capaz de qualquer coisa para defender o Bolsonaro, eu sou capaz de dar minha vida por ele. E aí, no final de semana, algumas pessoas comentaram que existe um acordo para que o presidente Bolsonaro seja encaminhado para casa. Mas a condição desse acordo é que o senador Flávio Bolsonaro desista de concorrer à presidência da República, abrindo espaço para outras pessoas. Pode voltar aqui comigo, o senador também? Aproveitar a gentileza do senador que está presente aqui conosco. Senador, o senhor escutou algo nesse sentido? O senhor acha que o tweet do vereador Carlos Bolsonaro está fazendo referência a isso, ou se não é em referência a esse possível acordo, é outra situação que, por acaso, eu não trouxe aqui ainda? O que o senhor está sabendo dessa história? Olha, eu não sei nada dessa história, assim. Eu vi como você viu, essa leitura que você fez aí, do que saiu aqui, eu posso afirmar algumas coisas. O Carlos Bolsonaro, ele é extremamente inteligente e ele tem uma capacidade de fazer leitura lá no adiante, assim, que é impressionante. As leituras no adiante que ele faz. Ele é um sujeito calado, mas um cara absolutamente inteligente. A gente sabe, assim, Michele é uma guerreira. E quando diz que daria a vida, daria. É uma mulher de Deus, é uma mulher que tem uma vitalidade na adversidade, está ali com o Jair, colada com ele. E na época de soltar os presos do dia 8, que nós fizemos de tudo antes de começar a CPMI, e também na CPMI, eu me lembro que eu e alguns deputados, o Nicolas, Girão, Felipe, não é o Felipe Martins, Felipe Barros, André Fernandes, quem mais? Estivemos juntos. Nós pedimos uma audiência com Moraes. Nós pedimos. E demorou muito, muito, muito. Ele resolveu nos atender. E nós fomos para o Supremo. E passamos por uma série de barreiras, assim. Deixamos o celular aqui, fomos para uma sala aqui. Dessa sala aqui, esperamos um pouco para ser guiado para outra sala, outra sala, até chegar no rei. Tinha uma mesa lá, com o nome de cada um de nós ali. Era uma reunião que ninguém sabia e só tinha ele. E ele deixou muito claro para nós, né, que ele
ia tomar todas as atitudes, falando assim, na cara dura, e que muita gente, dentro desse processo, a pergunta nossa era, mas o que de fato é? Qual é o crime cometido? Onde é que está o crime? A conversa é a mesma, de que isso vem sendo gestado já há muito tempo, mas Bolsonaro, ele indicou, ele nomeou os presidentes de força, pedido pelo Lula. Ora, onde é que está essa questão? O porquê da prisão dessas pessoas? E ele mostrava friamente que eles estavam determinados a dar penas altas, a fazer tudo isso que realmente aconteceu. Nós ouvimos aquilo, saímos de lá sem acreditar, até porque a maneira como nos recebeu, assim, até a gente chegar nele, assim, é coisa que a gente vê em filme, né? Que o mocinho vai, acha o cara que está mandando lá, mas para chegar no cara tem que entrar numa sala, tirar de outra, e o outro vem e leva para outro lugar e tal. A gente saiu de lá dizendo, mas isso é um absurdo, nunca vai chegar a isso. Sim, mas chegou a isso e chegou a muito mais. Eu não vejo, o que estou querendo dizer é o seguinte, o fato de Michele ter conversado com ele, e deve ter conversado exatamente isso, onde é que está o crime, que crime que ele cometeu, né, para estar nessa situação e tal. E realmente todos os lugares onde eu estive e onde tinha oração, igreja, em qualquer lugar que Michele esteve, e a última igreja onde Jair Bolsonaro esteve antes da tornozeleira foi na Casa da Bênção. Eu estava lá, era uma convenção, estava eu, ele e a Michele, do apóstolo Jair de Oliveira. Tem uma imagem que sempre volta à tona, sempre rola, uma imagem que ele está com a mão assim, nos olhos, cheio de lágrimas, e que a imprensa, de uma forma mal educada, desrespeitosa, invadiu, de fato, invadiu a igreja, invadiu mesmo, e ficaram na frente do altar querendo filmar as pernas de Jair Bolsonaro, fotografar as pernas de Jair Bolsonaro. E eu acredito na sinceridade dela. Se foi para buscar a soltura dele, leva ele para casa, eu acho que, sim, ele não vai me receber. Mas eu iria para trocar a verdade com esse cara, para perguntar de onde você tirou isso. Né? Porque você investigou. Você disse que ia. Você torturou o Mauro Cid em vídeo. Está aí, você ameaçou a família dele. Se ele não falasse, você é juiz, você é Ministério Público, você é tudo, porra. Você é tudo. Se eu tiver a oportunidade de estar com esse cara, então eu não julgo. Assim, o fato dela ter ido, acho que não tem nada a ver. O fato de, se ela foi a Gilmar também, não tem nada a ver. Se eles aceitaram receber, eu acho que qualquer um de nós. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato é que tem muitos boatos que há um acordo para tirar o Flávio Bolsonaro e o Flávio não vai sair dessa candidatura. O Flávio vai ser candidato até o final. Ele não vai arredar o pé. Na verdade, se eles queriam calar Bolsonaro, porque a verdade é o seguinte, o sistema, eles falam, eu tenho, o candidato é meu. Nós temos o candidato, ponto. Mas nós precisamos do sobrenome dele. Nós precisamos de Jair Bolsonaro, porque ele tem os votos para eleger aquele que nós queremos. E Jair Bolsonaro se recusou a fazer esse testamento, a passar a riqueza dele, porque é o único bem que ele tem, porque ele não roubou, ele não é ladrão, ele não tem fazenda, ele não tem helicóptero, ele não tem avião, ele não tem nada, Jair Bolsonaro. Ele tem uma riqueza. É o seu nome. É o seu procedimento. É como ele procedeu. Isso ele tem. O povo tem paixão por ele. O povo o ama por isso. E ele chamou o filho, escreveu uma carta e pegou o primogênito dele e disse, olha, eu não posso, mas agora você vai. Então, assim, eu não acredito, acredito sim que tinha muita conversa, muita armação junto, o Centrão todo junto, porque eles queriam colocar o nome e queria a herança de Bolsonaro. Bolsonaro não entregou a herança, entregou para o filho. Houve esse
mar de brigadeiro, esse céu de brigadeiro, todo mundo ficou no momento chocado, o Flávio não vai a lugar nenhum, o Flávio não cresce, o Flávio não tem condição, e as coisas começaram a andar, né? E eu não acredito que isso faz parte de acordo para Jair Bolsonaro ir para dentro de casa, o Flávio retirar a candidatura. Eu não acredito mesmo. E assim, essas discussões, né, senador, elas só enfraquecem a direita, né? Tá na hora de a gente parar de levantar questões e de brigar uns com os outros, porque isso é tudo que a esquerda mais quer, né? Tudo que mais quer. Veja, você tem o Nicolas aí, inclusive Nicolas está saindo agora, aqui oh meu Deus, aqui tá 240 quilômetros de Brasília, em Minas Gerais. Ele está saindo numa caminhada, né? Me ligou agora pela manhã, está vindo caminhando, né? Vai fazer essa caminhada até Brasília e tem um grupo de pessoas indo para vir, andando para Brasília com ele. A gente quer fazer um ato simbólico, como eu não posso me movimentar andando, eu vou ver se vou encontrá-los de carro e dar pelo menos uns 10 passos de moleta, né? E voltar para o carro. Mas está vindo essa movimentação. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas estão tão desesperadas, tão angustiadas, que elas ficam em casa. A gente gritando, estou dizendo, vou protocolar o impeachment de Toffoli. Você vai ler os comentários? Não vai dar em nada. Para quê? Para quê? É só blá, blá, blá. Essa frase tem todo dia. É só blá, blá, blá. É só conversa. Pelo menos eu tenho minha boca. Pelo menos eu tenho como falar. Né? Eu tenho buscado todos os mecanismos possíveis num país que tem a Constituição sepultada, né? A Constituição sepultada. Daqui a pouco, estão dizendo, não estão fazendo nada. O Nicolas está vindo, né? O Nicolas está vindo andando aí com um pessoal já. Daqui a pouco vão dizer que não serve para nada. Porque, na verdade, o que o sistema quer é o nosso silêncio. Eles querem que a gente se cale. Não dá mais para fazer nada. Tomaram conta de tudo. Né? Eles agora se juntaram. A reunião que o Lula teve, chamando o superintendente da Polícia Federal, chamar o Andrei, chamar o ministro da Justiça, que vai nomeado agora, chama Alexandre de Moraes, chama os seus ministros e junta todo mundo para ter uma reunião por causa do escândalo do Master. Pelo amor de Deus, o desespero é grande demais. Porque o sistema está entrando em pânico, né, senador? O sistema está entrando em pânico. Está espirrando para todos os lados. Eu quero passar a palavra aqui. O Ari tem uma pergunta para o senhor. Senador, primeiro, o senhor hoje me deu um presente, senador. Eu tenho 60 anos que eu convivo em política aqui em Brasília, em família, desde meu avô participando da Revolução de 23 no Rio Grande do Sul, meu pai, fundador do PSD em 45, anos de deputados. Quando eu vendo as suas declarações, realmente me dá essa sensação que eu continuo acreditando em política. O senhor colocou perfeito todas essas o que está acontecendo. Eu assisti o Mensalão e achava que acabava ali. Quando chegou Petrolão, eu digo, bom, chegaram no fim. Só que no final eu digo assim, eles botaram tanto dinheiro para dentro que eles vão comprar o mundo. O acidente foi Jair Bolsonaro. Quebrou o brinquedo. E se armaram desde antes da posse de Jair. Eu não conhecia Jair. Eu trabalhei no governo Figueiredo, vivi o processo da anistia. Eu, ao lado do deputado Marquesan, sei o quanto custou a anistia, conheço detalhes do processo. Quando entrou Jair, eu não conhecia, foi apresentado ele na casa do Alexandre Garcia. Eu digo, esse capitão é bom. E ele foi o ponto de quebrar. Quando ele conseguiu fazer essa união, principalmente de um setor que o senhor representa, dos evangélicos, com a direita, enfim, de que ele trouxe o Brasil de baixo, o Brasil que tem esperança, o Brasil que trabalha todo dia. O Jair bom, eu digo, mas vamos acabar com ele. Eu me lembro do que Lacerda dizia do Juscelino. Não pode ser candidato. Se for candidato, não pode se eleger. Se eleger, não pode tomar posse. Se tomar posse, tem que ser derrubado.
começaram a atuar contra o Jair antes da posse. E vem trabalhando agora. Tempo a par tempo. O senhor colocou perfeitamente. Só que agora eles cometeram um erro. O erro foi o Banco Master. O caso do Master. O erro foi o caso do Master, senador. Ali começaram a perder o controle. Porque a ganância, muita gente, muito envolvido, começaram a perder o controle. É um setor que eu conheço, o setor financeiro. Começaram a perder o controle. E o segundo controle que eles perderam foi a carta do Bolsonaro colocando o Flávio. Então aí está o desespero. E eu quero lhe perguntar, e é essa que eu digo, o senhor concorda comigo nesse sentido? E principalmente num fator que eu acho importante. Esse environment político que está aí, de STF, enfim, que participa de toda esta podridão corrupta, tem condições de julgar uma pessoa como Jair Bolsonaro por um crime que não existiu, que não tem prova, que não tem nada. A nossa reação não tem que ser exatamente contra isto? Será contra o princípio que eles moveram desde o início, que é invalidar a vontade do povo brasileiro, a somatória de todas as forças do bem do Brasil? Eu acho que a nossa posição está essa, e eu acho que o nosso vetor, não sei se o senhor concorda comigo, é a candidatura do Flávio Bolsonaro. Com certeza, eu acho que muito obrigado, assim, estou ouvindo aqui e parte da história que o senhor está contando, da sua participação em 79, com aquela redação em que foi feita para unir, de fato, o país, e Figueiredo avisava, olha, nós vamos fazer, vocês estão querendo, né? Vamos fazer, mas um dia vão se arrepender. E realmente, como dizia também o Figueiredo, um dia esse partido, um dia essa gente vai pegar esse sindicato e vai virar um partido, né? E aí apareceu o PT. Bem, Flávio Bolsonaro, de fato, foi esse vetor. Flávio Bolsonaro, biblicamente, é o herdeiro, é o primogênito. A primogenitura tem um valor tremendo para quem conhece a palavra no mundo espiritual. A primogenitura para Deus tem um valor incalculável. E esse vetor colocou as coisas, colocou o sistema enlouquecido e, na verdade, botou calado, assim, porque o que havia, o que estava acontecendo era um troço tão feio, assim, cada um se apresenta e cada um é o candidato de Jair Bolsonaro não pode, então um se apresenta, Jair Bolsonaro não pode, o outro se apresenta, é fulano. Eu até me lembro que fiz um vídeo dizendo o seguinte: todo mundo que é pré-candidato à presidência da República, deixa o povo conhecer vocês, se juntem, façam uma conclamação, né, e chame para uma manifestação na rua sem o nome de Jair Bolsonaro. Chame com o sobrenome de vocês. Diz que é vocês que estão chamando e vocês vão falar para o povo na rua, para o povo começar a entender o que vocês estão querendo. Mas chamem sem o nome de Bolsonaro. Mas não leve a Paulista, porque a Paulista vocês não vão conseguir botar muita gente. Mas se levar para a rodoviária de Brasília e tiver 100 pessoas, eu mudo meu nome. Irmão, assim, tem gente que acha que eu exagero, tem gente que fala que eu espiritualizo as coisas, mas espiritualizar, se Deus existe, tem o comando de tudo, se não acontece no mundo espiritual, aqui no mundo material é a mesma coisa, não vai acontecer. O mundo espiritual é tão real quanto isso aqui, sabe? Então, sem o nome de Bolsonaro, pode botar quem quiser, que não vai andar. Então, eu acho que a indicação do Flávio, a carta,
de Jair Bolsonaro. Faz-se necessário, quem ama o Brasil e está vendo o Brasil ir para a bancarrota e que ama o Brasil, não importa. Nós precisamos nos unir, nós precisamos nos juntar. Nós precisamos, se temos diferenças em algumas coisas, em 10%, em 15%, sei lá o quê, precisamos nos juntar pelo Brasil, pelo país. Nós não podemos, nesse momento, os sonhos individuais, se está no coração de Deus, vai acontecer. Mas nesse momento, o que está acontecendo é que precisa unidade. Nós não temos como destruir os nossos soldados, destruir aqueles que pensam como nós, que acreditam como nós, embora estejamos em partidos diferentes, não o espectro político, porque o espectro político da esquerda é essa desgraça comunista que nós já estamos sentindo o peso da bota. E o nosso espectro político é um espectro político patriótico, embora estejamos em partidos diferentes, sabe? O cara falar que é de centro-esquerda, ele já é de esquerda, ele não tem negócio de centro. Agora, se ele é de centro-direita, nós precisamos nos juntar, nos unir. E se você entende que o grande líder é Jair Bolsonaro, se é isso que as pessoas verbalizam, a própria classe política, não, o grande líder político é Bolsonaro, se ele é o grande líder político da direita hoje, então nós vamos caminhar com quem ele indicou. Nós vamos caminhar com quem ele apresentou. Ele apresentou o Flávio, então é o Flávio. Independente do partido, né, senador? Isso que o senhor colocou é muito importante, porque a gente vê pessoas no espectro da direita separadas em partidos, e isso é tudo que a gente tem que querer. Eu vejo que muitas pessoas ainda não entendem isso. Se a gente tiver mais pessoas espalhadas de direita em mais partidos, a direita ganha. Né? Então, essa é uma questão estratégica. Eu vou chamar o Paulo Cogos, porque ele também tem uma pergunta para o senhor. Senador Magno Malta, é uma honra tê-lo aqui conosco e parabéns pela coragem, pela lucidez, e estamos aqui em oração pela recuperação do senhor. A minha pergunta é a seguinte: o que tem se dito nos bastidores do Senado sobre o fato de Alexandre de Moraes passar por cima da autoridade dos médicos, algo que nunca poderia ser violado? Mas Alexandre de Moraes, ele pode violar qualquer coisa. Ele está autorizado. Amigo, vou falar uma coisa que eu já repeti 1000 vezes, não sei se você até já ouviu. Alexandre de Moraes é uma entidade de alta patente numa mente psicopata. Então ele agora, Conselho Federal de Medicina, é a última palavra. É a última palavra. E todo mundo sabe, no Conselho, quando o médico faz o seu juramento de salvar vidas, todo e qualquer paciente, todo e qualquer ser humano, em condições de risco, a autoridade maior é o médico. É como o comandante do avião. Quando o avião decola, sai do chão, lá em cima ele é o poder. Lá em cima ele pode casar, fazer casamento de alguém. Lá em cima ele pode mandar prender. A autoridade é ele do ar. Quando chega nessa situação médica, a autoridade é do médico. Aí o cara se mete nisso, manda chamar os médicos da Polícia Federal, dá 24 horas para um cidadão que caiu, bateu a cabeça no chão, sangrando. Ninguém sabe se tinha algum coágulo dentro da cabeça dele, né? E correu risco de morte mesmo. E o cara que chega a um ponto desse, o que eu vou falar para você? Eu vou recorrer a quem agora? Eu só posso recorrer a Deus e inflamar o Senado, porque esse cara precisa de punição. E a punição dele é um impeachment. O que o Conselho Federal de Medicina pode fazer, a não ser emitir uma nota e depois ele mandar a Polícia Federal investigar o Conselho Federal de Medicina, porque emitiu uma nota contra a tomada de posição do ditador mor do Brasil, o senhor Alexandre de Moraes. Só tem uma saída para esse cara: é impeachment ele. É impeachment ele. E se alguém deveria estar preso no Brasil, é Alexandre de Moraes, e não Jair Bolsonaro. E ao Conselho Federal, a minha solidariedade. A audiência de vocês
pode chegar, o Conselho, que ouça a minha solidariedade ao Conselho Federal de Medicina, minha solidariedade ao Banco Central, sabe, do Brasil. Imagine, o Banco Central ficou independente no governo Bolsonaro. Agora imagine que se o Banco Central ainda tivesse atrelado ao governo, como era antes, meu amigo, imagine o Banzé, imagine o que esse povo teria feito. Então, assim, minha solidariedade, até porque foi indicado pelo Lula, a gente não sabe qual é o nível de ligação ao Banco Central, os seus técnicos concursados, né? E até o próprio Galípolo, que foi aí empurrado contra a parede por um lobista para salvar um criminoso, um banco criminoso. Salvar um criminoso. Eu não sei se o senhor esteve conosco no início do nosso programa, antes do senhor entrar, a gente comentou exatamente sobre isso e eu queria fazer esse pedido como cidadã para o senhor ficar de olho nessa tentativa de interferência do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, exatamente no caso do Banco Master, porque ele está exigindo que o governo do Distrito Federal faça aportes no BRB, sendo que o Banco Master tem patrimônio. Então, quem tem que dar cabo ao prejuízo gerado ao BRB é o Banco Master, não é o povo do Distrito Federal. Não é o povo do DF, senador, que tem que pegar dinheiro do orçamento público que deveria ir para a saúde, que deveria ir para a educação. Não somos nós que temos que mandar dinheiro para cobrir o rombo do BRB. Quem deu o rombo do BRB é o Master, e o Master tem dinheiro para cobrir. Então eu queria pedir para o senhor, porque hoje essa manifestação do Fernando Haddad me acendeu um alerta. E eu, como cidadã do Distrito Federal, preciso que autoridades como Vossa Excelência, que são destemidas, que acompanham ali, mesmo no período de recesso, estão trabalhando, estejam atentos, senador, porque o que o ministro Fernando Haddad está fazendo é, de uma certa forma, uma intervenção no Banco Central. Porque é o Banco Central que tem que tomar alguma determinação em relação ao prejuízo do BRB. O senhor concorda? Concordo, e acho que os senadores aqui, o Isalci e a Damares, a própria Leila, que é de esquerda, mas a gente não sabe, que ela tem que lutar pelo interesse de Brasília, não é pelo interesse do espectro político. Assim, Brasília já recebe do orçamento da União, já recebe dos outros estados, por ser uma capital, e a Brasília não planta nada, né? Brasília não produz. Então, assim, o que Brasília recebe é parte do orçamento do meu estado, dos outros estados. Quer dizer, nós é que vamos pagar o rombo da roubalheira do Banco Master através do BRB. Eu me comprometo a, assim que encerrar aqui, ligar para o senador Isalci, ligar para a Damares, para saber qual é o olhar e qual a atitude que eles vão tomar, e a atitude que eles forem tomar, eu estarei junto com eles para que possa impedir que o povo de Brasília, o povo do Brasil, tem parte do seu orçamento mandado para Brasília, possa pagar por um crime que não cometeu. Exatamente. Agora, sinceramente, senador, o senhor é muito gentil, muito cortês ao mencionar a senadora Leila do Vôlei, mas ela é contra a CPI do Banco Master, né? Então, não apoiou. Então, assim, não tem como a gente esperar algo da senadora Leila. Agora, de Damares e de Isalci, sim, a gente espera, e eles são super atuantes. Eu quero até ler aqui um comentário do Leonardo Gomes, 6042, aqui no nosso chat. Quem vigia os vigias? É o povo. É isso mesmo, gente. É o povo. É o povo se manifestando. A gente precisa dar suporte para os bravos deputados e senadores, como aqui o senador Magno Malta, que estão ali muitas vezes sozinhos, né, nessa luta contra os abusos. Eu quero despedir do pessoal da Rádio Sucesso e quero colocar aqui, senador Cogos e querido Ari também, uma notícia que é para chocar mesmo o Brasil. Pode abrir, por favor. Isso porque o Ministério da Saúde de Lula decidiu não colocar à disposição do brasileiro a vacina contra herpes zoster.
É isso mesmo, gente. Tem dinheiro para viagem de Janja, tem dinheiro para bancar 38 ministérios. Lula criou mais 4.000 cargos comissionados. Mas não tem dinheiro para comprar a vacina contra herpes zoster. Abre aí, por favor. A herpes zoster, Ministério da Saúde decidiu não oferecer a vacina no SUS. Pode baixar, por favor. E por quê? O Ministério da Saúde decidiu não incorporar a vacina contra herpes zoster no Ministério da Saúde, no SUS. A medida segue recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS, a CONITEC, e foi oficializada por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira. Segunda-feira, dia 12. Embora o imunizante tenha eficácia comprovada, a avaliação técnica concluiu que o custo para a oferta gratuita tornaria a política inviável. Pode voltar aqui para mim. Olha, eu fico revoltada de ler uma matéria como essa. Você conhece alguém que já teve herpes zoster? Você já acompanhou o sofrimento dessas pessoas? Eu já. É muita dor. É cruel. A pessoa perde capacidade de trabalhar. Essa é uma doença que atinge principalmente os idosos. Tem vacina comprovadamente eficaz. E o Ministério da Saúde do Lula diz que não tem dinheiro. Que não faz sentido. Tecnicamente, é muito caro comprar essa vacina. Mas dinheiro para Venezuela tem, não tem? Dinheiro para Cuba tem, não tem? Para Bolívia tem, não tem? Para as viagens de Janja também tem. Agora, para o pagador de imposto no Brasil, não. Ele vai correr o risco, sim, de ter essa doença desgraçada que é a herpes zoster. Volta comigo, senador. Senador, eu vou endereçar mais esse pedido para o senhor, senador. Eu sei que eu estou te pedindo muita coisa, mas eu estou aqui revoltada. Vou pedir a minha assessoria para pegar a matéria, e a gente vou protocolar junto ao PGR, ao Ministério Público, né? Vou denunciar isso aí junto ao Ministério Público, né? Espero que o grande problema é que nós estamos lutando com um espectro. Para onde você olha, eu vou protocolar onde, vou falar com quem. Todo mundo que está posto ali faz parte dessa zorra que se instalou no Brasil. Dessa zorra. Mas eu vou entrar. Lute, senador. Ele vetou a insulina para o diabético tipo 1 ser incluído no grupo de pessoas que sejam portadores de deficiência, que tenham deficiência. Aliás, eles não gostam que fala portadores de deficiência, porque eles acham que quem é portador pode resolver, pode levantar a hora que quiser. Pessoas com deficiência, e a pessoa que tem diabetes tipo 1, só um imbecil que não sabe o que passa uma pessoa que é diabético tipo 1. Então, votamos na inclusão, ele vetou. Então, assim, pessoas com herpes, como você acabou de ler aí, então, assim, já está no meu radar, eu vou mandar meu pessoal preparar isso aí, né? E vou dar entrada nisso aí, tudo que a gente puder fazer, né? A gente não pode deixar que a água vá sozinha, sabe? Como eles estão querendo. Parece que a gente não está vendo nada. Eles querem que a gente fique realmente de férias, calados, e as coisas vão acontecendo e a gente vai caminhando para a bancarrota, que é o que eles querem de fato. O Estado manda, porque o Estado não acredita em Deus, então se não acredita em Deus, eles acreditam que morreu, acabou. Enquanto eu estou aqui, na cabeça de um ditador, eu quero mandar, eu mando, eu piso, eu solto, eu faço, eu vivo nababescamente e tenho cesta básica para entregar para o restante da população. É simples como eles pensam. O senhor matou a charada. Tem dinheiro para programa populista, mas não tem dinheiro para comprar vacina
comprovadamente eficaz para impedir uma doença tão dolorosa como essa, tão incapacitante como essa. Não compraram vacina para dengue. Não tem vacina, não tem dinheiro para vacina da dengue. Agora, senador, o senhor sabe que tem dinheiro para colocar prótese de silicone em quem fez cirurgia de mudança de sexo, né? O senhor sabe que tem dinheiro no SUS para fazer isso. E show! Você sabe quantos milhões tem no Ministério da Cultura? Deputados colocando emendas do orçamento no Ministério da Cultura e do Turismo. Tem show em municípios desse tamanhozinho assim, levando artistas de internet com cachês enormes, pagos pelas prefeituras, que é dinheiro do orçamento da União. E aí, para isso aí tem dinheiro. Para isso aí tem dinheiro. Vá ver o Ministério da Margarete Menezes. Não se corta um centavo lá, só põe dinheiro. No mamatório da cultura é só dinheiro. O senhor quer ver para onde está indo dinheiro federal também, senador? Vou apresentar um vídeo para o senhor também fiscalizar isso aí. A Universidade Federal do Rio de Janeiro inaugurou um banheiro para pessoas a gênero e fizeram essa postagem nas redes sociais comemorando. Pode colocar aí, por favor? Essa é uma postagem que foi feita pela UFRJ. Você vê... Já vai abrir o vídeo? Realiza e entrega este banheiro com muita satisfação, e aí a gente vem entregar este primeiro banheiro, que eu entendo que é importante, que ele é o primeiro banheiro que foi realizado pela administração central, né? Nós já temos iniciativas que são no sentido de uma auto-organização de grupos, né, em outras unidades, mas eu acho que isso aqui mostra o compromisso da reitoria, né, no sentido de mostrar e de dar visibilidade. Bem, para a Superintendência de Equidade Étnico-Racial de Gênero é uma satisfação, mas especialmente dever cumprido. Dizer que essa articulação entre a Prefeitura, a SUPERG, representando a reitoria, com a parceria com uma professora da nossa instituição, vai para além disso. O estágio da deliberação 4 de 2025, que versou sobre o nome social, mas também disse, olha, a universidade tem que garantir direitos básicos. Me chamo Gracine, sou uma pessoa transnobinária, eu sou docente substituta da ES, né, que aí com a parceria com o SUPERG e a Prefeitura, a gente pensou 3 coisas, né, que foi primeiro foi a placa. Além disso, né, foi feita a intervenção artística para todas as pessoas. Trabalhamos na perspectiva de ser uma universidade inclusiva, que atende a... Chega dessa tortura aí. Porque a gente vê professores, né, comemorando a inauguração de um banheiro para pessoas a gênero, como se fosse, assim, um grande feito. Aí, realmente, a gente pensa, o que a gente fez para merecer ter nascido num país como esse? Dinheiro público indo para a Universidade Federal deveria ser convertido em criação de tecnologias. Deveríamos ter patentes sendo registradas no Brasil. Deveríamos estar gerando riqueza para o nosso povo através do estudo e da pesquisa que é custeada com dinheiro público. A gente não evolui nisso. Estamos estagnados. Porque a prioridade, gente, é banheiro para pessoas a gênero, pessoas que não se identificam nem como homem, nem como mulher. Eu fico até feliz de ver uma coisa como essa, porque agora, pelo menos, as mulheres vão ter paz. Elas podem ter paz de usar um banheiro só com mulher. E é triste, sabe? Eu gostaria de falar muito mais do que eu estou falando aqui. Mas é difícil hoje você falar no Brasil que a grama é verde, que a bandeira do Brasil aqui, ó, tem verde. O óbvio não está podendo ser dito mais. Porque para isso funciona a máquina da censura do sistema. Porque o sistema quer inverter toda a lógica. Quer confundir. Quer tirar o olhar sobre o que é certo, sobre o que é justo, sobre o que é belo. E inverter absolutamente tudo. Porque uma população confusa, perdida, acaba aceitando toda sorte de absurdos, como nós trazemos aqui diuturnamente no programa do Cláudio Dantas. Eu vou ter que encerrar, apesar de estar maravilhoso aqui o nosso papo, já é 1h10, mandar um beijo pro pessoal da rádio também, que já até desconectou com a gente. Quero me despedir aqui do senador Magno Malta. Senador, muito obrigada pela sua participação. Foi extremamente enriquecedora. Eu quero agradecer o seu esforço
seu sacrifício de estar aqui conosco, de falar o que está acontecendo, atualizar a gente aqui, a nossa audiência do que está acontecendo e também agradecer a oportunidade do senhor nos escutar e receber esses pedidos que foram endereçados aqui, tá? Muito obrigado, senador. Excelente trabalho para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade, fico à disposição. Achei muito interessante as imagens aí da inauguração do banheiro, né? Porque mostra que, assim, desculpe, eu vou usar a palavra, né? Eles estavam inaugurando uma cagada, né? Então, sim, foi o que eu achei. E quero cumprimentar o professor Tasso Licurgo, pastor, teólogo, com formação assim, acima até do que se pode. Está sendo perseguido na Universidade do Rio Grande do Norte, perseguido por essa gente aí que inaugurou o banheiro, por esse tipo de espectro, Eles podem tudo, ninguém pode nada. Se não concordar, você é um fascista, você é racista, você é... Esse tipo aí, lá no Rio Grande do Norte, entraram com um abaixo-assinado, estão trabalhando para que o professor, para mim, o cara mais preparado, Tasso Licurgo, para mim, o mais preparado de todos, que eu tenho ouvido nos últimos tempos, que eu tenho aprendido com ele, que enfrenta a cultura woke, que certamente esse vai ser uma abertura para inaugurar outros banheiros por aí, porque a cultura woke adora esse tipo de coisa, eles estão fazendo para que ele seja expulso da universidade. E como o programa é muito importante, eu vou dar a ele aqui a minha solidariedade, porque sei que vai chegar nele. Vou trabalhar também muito forte no sentido de que se mantenha o respeito a esse professor, Tasso Licurgo, que é um cara absolutamente preparado, defensor de valores, defensor da família, defensor das nossas crianças, com uma profundidade em que essa cultura woke, perto daquilo que ele tem e daquilo que ele oferece e aquilo que ele discute, é um pastor por causa da sua fé, tão somente, esquece todo o conhecimento dele, por causa de professar a sua fé, é que ele está sendo perseguido. Muito obrigado a você, foi um prazer estar aqui com esqueço o nome dele, Sigo. O Ari e o Paulo Cogos estão na tela com o senhor. Obrigado. A gente tem cruzado por aí em alguns congressos. É um prazer grande estar com você, viu, Ari? E um prazer grande estar aqui com o Paulo Cogos. O Paulo, muito obrigado também pela sua fala, obrigado pela oportunidade de estar junto com vocês e eu só aprendo. Senador, eu vou, no final do programa, só um pouquinho, Cogos, eu vou trazer aqui um vídeo do professor. A gente precisa dar publicidade a esse caso. Eu concordo totalmente com o senhor. O professor precisa de apoio. Eu estou com um vídeo dele engatilhado, eu vou passar aqui para a produção, mas eu quero mais uma vez agradecer a sua presença. Muito bom mesmo, muito enriquecedor. Seja sempre muito bem-vindo. E quando o senhor tiver condições físicas de sair de casa, vai ser muito bem-vindo aqui na poltrona também com o querido Cláudio Dantas, que ele já vai ter retornado. Obrigada. Obrigado a você. Bom trabalho. Obrigado, meu querido, muito obrigada a você também, tá? Por ter aceitado o convite.